Você já deve ter visto milhares de marcas e tipos de whey protein no mercado, mas afinal, qual é o melhor? No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a diferença entre cada um dos tipos de whey protein. Você já vai sair daqui sabendo exatamente qual você deve escolher para os seus objetivos. O meu nome é Matheus Dado, eu sou nutricionista esportivo, te ajudo a chegar no resultado que você quer sem sofrer por isso. E de início eu quero te perguntar, você sabe afinal o que é o whey protein? Traduzindo ao pé da letra, a gente tem exatamente a resposta sobre isso, que é basicamente o que? Whey significa soro do leite e protein, proteína, isso do inglês, que significa proteína do soro do leite. Ué, Matheus, mas não existe outras fontes de whey sem ser do leite? Na verdade, essa é uma grande confusão que as pessoas cometem também, porque vamos traduzir ao pé da letra, whey protein da carne seria proteína do soro do leite da carne. Faz sentido? Não. Então, não existe whey de outras fontes, mas sim proteínas de outras fontes. Se você quiser falar de um whey de fonte da carne, que seria o beef protein, seria proteína da carne, uma proteína isolada geralmente que faz e que realmente é bem parecido com o whey protein do leite. Inclusive, essas são ótimas alternativas para quem tem intolerância à lactose ou à proteína do leite, mas calma que a gente ainda vai falar sobre isso nesse vídeo. E agora que você aprendeu o que é o whey protein, chegou a hora de te mostrar como ele é obtido. Imagina um queijo branco ou queijo Minas. Já viu aquela aguinha que sai dele? Aquela aguinha ali é literalmente o soro do leite. E é realmente meio nojento, e era esse sentimento que algumas décadas atrás as pessoas tinham. Então imaginavam que esse soro do leite era impróprio para o consumo. Então agora você vai entender que existe whey desde a época que existe queijo, só que antigamente não sabiam aproveitar esse benefício do whey. E aí o que faziam? Descartavam, até começar a evoluir a ciência e ver que o whey tem diversos, inúmeros benefícios. Hoje em dia, durante a produção do queijo, é possível fazer a separação do queijo do soro do leite. E aí esse soro do leite vai passar por alguns processos chamados de pasteurização e filtração para melhorar a qualidade dele. Então inicialmente, quando é feita essa filtração, a gente vai ter o whey protein que a gente conhece como concentrado, que apesar de ter passado por esses processos, ainda tem uma quantidade razoável de carboidrato e gordura. Já no whey isolado, você tem um processo um pouco mais refinado, retirando praticamente todo o carboidrato e gordura. É quase 90% de pureza num whey isolado. E quando eu falo de pureza, eu estou falando de proteína, tá? A quantidade de proteína é quase 90% da composição total. Já no terceiro tipo, que é o whey hidrolisado, a gente tem moléculas menores que facilitam a digestão e tem ainda menos carboidratos e gorduras. Mas você já deve ter visto que um whey 100% isolado ou 100% hidrolisado é bem carinho, né? E a pergunta que eu te faço é, tem necessidade? A grande verdade é que não. Talvez e só talvez atletas de alto rendimento em reta final de competição, um fisiculturismo, por exemplo, aí sim pode ser que entre aí o whey isolado ou hidrolisado e pode colher alguns benefícios. Mas para 99% da população é desnecessário. Você pode ficar 100% com o whey concentrado, que é o melhor custo-benefício. E antes que você se questione sobre isso, é bem simples você imaginar. Por que você vai se importar com 3 ou 4 gramas de carboidrato de um whey concentrado se ao longo do seu dia você come muito mais calorias que isso? Então pode ficar despreocupado que essas calorias a mais que tem nessas 3 ou 4 gramas de carboidrato, 5 gramas de carboidrato, são irrisórias e não vai atrapalhar em nada o seu processo. Mas para você ter uma noção e saber exatamente como escolher esse whey, certifica que o whey que você vai escolher tem pelo menos 65% de proteína na composição. Geralmente essa é uma margem boa para os wheys 100% concentrados. Ó, por exemplo, esse aqui da Muscotec tem 24 gramas de proteína a cada 33 gramas de produto, que dá aproximadamente, que eu já fiz essa conta aqui, 72,7% de proteína, que é muito bom. Ele inclusive é um tipo de whey chamado 3W, que é um blend, uma junção desses três tipos, concentrado, isolado e hidrolisado. E as marcas costumam fazer isso, não é para te enganar, é porque costuma baratear o produto e aumenta o percentual de proteína, ou seja, tá acima dos 65% que eu te falei que era legal. Agora, e para quem tem intolerância à lactose ou à proteína do leite, e para quem não come nada de origem animal, o que fazer e qual tomar? Pensando nisso, nasceram outras opções que não se chamam whey protein. Lembra? Whey é soro do leite. Então tem outras opções de proteínas com boas filtrações para enobrecer o produto. Uma delas seria a proteína da carne, que é o beef protein, é uma excelente opção, talvez o meu top 2, porque tem uma grande quantidade de aminoácidos essenciais e não essenciais e pode ser uma ótima opção para intolerantes à lactose e intolerantes à proteína do soro do leite. Mas eu sei que tem gente que não come nada de origem animal e não vai fazer isso com whey protein também. Então o que você pode fazer? Você pode utilizar proteínas de fontes da soja, da ervilha e do arroz, que também vão te entregar um bom teor proteico.
Agora, o valor é um pouco mais alto realmente e o sabor não tão agradável. Agora, que é bom, e vai te dar alguns benefícios sim. Inclusive seria uma opção muito melhor do que utilizar feijão e grão de bico para bater as proteínas diárias, como muitas pessoas fazem. E parece que elas não levam em consideração que essas opções têm muito mais carboidrato que proteína. Então se você aumenta a ingestão desses alimentos visando ter maior aporte proteico, pode ter certeza que vai ter muito carbo ali também, e isso pode ser perigoso para o seu objetivo, dependendo de onde você quer chegar. Bom, e como a gente deve usar o whey, a gente já viu que o 100% concentrado é a melhor opção no custo-benefício. Existia um mito antigamente que falava que só pode usar o whey protein no pós-treino, e só quem fazia musculação que poderia usar esse tipo de suplemento, mas isso já caiu por terra há muito tempo, e o que a gente tem de evidências atuais mostra que, independente da atividade física que você faz e da hora que você usar, você vai colher os benefícios do whey protein da mesma forma. Isso não tem diferença significativa na síntese proteica, geralmente utilizavam no pós-treino, por isso, o que importa de verdade é a quantidade total de proteína ao longo do seu dia, para no médio e longo prazo você conseguir aumentar o nível de massa muscular. E aqui toma muito cuidado, porque a ideia de usar o whey protein, você vai ver muita gente falando que é para ganhar massa muscular, só que ele não tem um papel direto em relação a isso. O que eu quero dizer, se você utilizar só o whey achando que vai ficar enorme, não é por aí. Porque para pensar comigo, se você utiliza o whey protein, mas todo o resto da sua alimentação é só besteira, repleto de porcaria, você não consegue nem bater as quantidades totais diárias de proteína que você precisa, você vai estar literalmente jogando dinheiro fora utilizando o whey. Aí realmente não seria indicado. Dito isso, você pode utilizar o whey protein no pós-treino? Sim, assim como você pode usar em qualquer horário do seu dia, não tem problema, que inclusive é o que eu recomendo, colocar em alguma refeição, seja no café da manhã ou no lanche da tarde. Inclusive tem pacientes meus que pedem para eu inserir o whey protein nas refeições principais, como almoço e jantar, e não tem problema nenhum quanto a isso. O whey é um ótimo alimento como qualquer outro, tem umas propriedades até melhores do que muitos alimentos. Então, dependendo de como tiver estruturado os macronutrientes e todo o restante das calorias diárias, dá para fazer isso de forma tranquila. E se você quiser mais informações sobre a minha consultoria individual, vai ter um link aqui embaixo que eu posso explicar tudo sobre ela. E por fim, quem pode tomar o whey protein? E a resposta é muito simples. Todos de todas as idades. O whey, como a gente já viu aqui, é um alimento como qualquer outro, só que importa, então não tem restrições quanto ao uso, a não ser para pessoas que têm intolerância à lactose ou então a proteína do soro do leite, e aí sim você pode recorrer a outras fontes de proteína. E agora eu te pergunto, você já utiliza o whey protein? Tem alguma dúvida sobre isso? Escreve aqui nos comentários que eu quero te ajudar. Não esquece ainda de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, ativar o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que ainda estão por vir, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.